Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, minha igreja. Novamente estamos na presença deste Deus que é rico em misericórdias. Louvado seja Deus. Hoje o nosso pastor não pôde vir. Amém. Todos nós sabemos que para ele faltar em um culto foi algo de extrema importância, amém? Louvado seja Deus. Vamos ler a Escritura no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Aleluias. Todos encontraram? Que diz assim: sim, refleti sobre todos esses temas e cheguei à conclusão de que todos os justos, os sábios e as obras de suas mãos estão sob o controle total de Deus. O que os guarda, seja amor ou ódio, ninguém pode saber. Assim, todos caminham rumo ao mesmo destino, tanto o justo quanto o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que consagra sacrifícios e louvores e os que não os oferecem. O que acontece com o homem bom ocorre também ao pecador. E o que faz juramentos passa pelas mesmas circunstâncias que aquele que evita jurar. Este é o mal que paira sobre tudo que se realiza debaixo do sol. Todos nós estamos expostos ao mesmo destino. Além de tudo, o coração do ser humano está repleto de malignidade e de insensatez, mal que o acompanha durante toda a vida. Finalmente, todo homem se juntará aos mortos. Amém. Deus é maravilhoso, amém? O tema que quero trazer nesta noite é: a vida é curta, amém? A vida, ela é curta. Todos nós, a Escritura em que nós lemos agora há pouco, está fazendo menção nisso. E quando a Escritura diz que todos caminham ao mesmo rumo, seja o justo como o injusto, seja o que sacrifica, ao que não sacrifica, seja o que faz juramentos e o que não jura, todos têm o mesmo rumo. E este rumo aqui citado na Escritura chama-se morte, sepulcro. Aqui está citando sobre a vida, a rotina da humanidade, do homem, da mulher, da criança, do jovem, de todos. Todos estamos debaixo de um jugo. Este jugo é o jugo de morte, ou o jugo da morte. A Escritura está dizendo aqui que todos seguem ao mesmo rumo, todos seguem ao mesmo destino, que é a morte. E o motivo de eu trazer este tema esta noite, sobre a vida é curta, porque nós estamos vivendo em um período, em um tempo da vida, em que muitos pensam ser imortais. Estamos vivendo em um tempo da vida em que muitos querem aventurar, muitos querem viver uma aventura. E há muitas pessoas que dizem que a vida, ela é uma aventura. Ela é algo que, digamos, não tem como você
ter certeza do que vai acontecer. Muitos, naturalmente falando, há um ditado popular em que as pessoas dizem: vamos curtir a vida. É um ditado muito citado pelas pessoas que querem viver uma vida liberal, uma vida sem regras, uma vida sem uma rotina, né? Há muitos que citam isso, né, como fato para apoiar a alegria da carne, que muitos decidem alegrar a sua carne, a sua mente, o seu coração, e dizem: vamos curtir a vida, né, no sentido de apoiar o seu erro, de apoiar ali os seus pecados, as suas incredulidades, a sua maneira de viver. E muitos olham e dizem: vamos viver a vida. Sabe, quando eu leio a escritura do jovem rico, ou melhor dizendo, daquele jovem que largou a sua família, a Bíblia diz que ele chegou ao seu pai e disse: Senhor, me dê tudo o que me pertence. Sabe, talvez passou na mente daquele jovem o seguinte: eu vou viver a minha vida. Eu estou vivendo aqui confinado. Eu estou vivendo aqui numa vida confinada. Eu não tenho uma liberdade que os meus colegas têm. Eu não tenho a mesma liberdade que fulano, beltrano tem. Sabe, Pai, eu quero que o Senhor me dê a minha herança. Me dê a minha herança, porque eu vou gastar da minha própria maneira. Eu vou viver a vida, sabe, como no ditado popular, eu vou viver a vida, né? Vou ser feliz. Só que muitos perdem o cálculo da sua trajetória, porque imagina a vida ser longa, porque imagina a vida a pessoa imagina ter muitas oportunidades ainda pela frente, e diz: eu vou viver a vida, né? Não me importa o que vai acontecer. E o motivo ao qual eu escolhi este tema é justamente por isso, porque as pessoas no dia de hoje, elas vivem de uma maneira, muitos vivem, eu posso estar vivendo, você pode estar vivendo, de uma maneira como que se não houvesse o amanhã, como se não houvesse um dia de acerto, como se fossem imortais. Sabe, às vezes vivemos na presença de Deus, estamos na presença de Deus, nós sabemos que há uma grande bênção prometida para nós nas Escrituras, e esta bênção é de vida eterna, e todos nós almejamos chegar lá, todos nós desejamos chegar lá, até vida eterna, até um corpo incorruptível. Todos nós almejamos estar lá. Sabe, mas é que nós estamos vivendo em um tema, ou em um tempo, em que poucas pessoas sabem que a vida é curta. Sabe, a Bíblia diz que o homem viveria 70 anos, e o que passar disso será canseira. Sabe, você olha para trás, na linha da vida, você hoje aqui, assentado nessas cadeiras, ou eu mesmo aqui, trazendo esta mensagem. Outro dia éramos crianças. Outro dia éramos jovens, cheios de sonhos. Outro dia estávamos brincando com os pais, com os avós. Talvez você olha e aquilo com quem você brincava, aquele com quem você passava o dia, aquele com quem você passava as horas, se foi. A morte o levou. E é nisso que a Bíblia tem citado esta noite. A Bíblia tem citado com respeito ao ser tirado de cena repentinamente. Sabe, nós todos sonhamos ser arrebatados. Mas quantos de nós sabemos o dia da nossa partida dessa terra? Quantos de nós sabemos até quando estaremos com vida? Até quando de nós sabemos e temos certeza de quantidade de oportunidades que ainda teremos pela frente? Sabe, é algo muito incerto. O homem nos dias de hoje, um outro motivo de trazer este tema do que a vida é curta, o homem ele vive rápido demais, correndo atrás de muitas coisas. O ser humano vive correndo atrás de muitas coisas. Sabe que o homem,
por achar que o tempo é curto, muitas das vezes, quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo ali, e tudo parece passar tão rápido perante os seus olhos, tudo parece passar tão rápido, e o homem, por pensar no tempo, como que um seu adversário, quis evoluir, quis criar meios de ser mais rápido. Então o homem cria ali um automóvel. O homem antigamente se movia ou se locomovia de uma cidade para outra em cavalos, em burros, camelos. E a sua trajetória da vida ali, a sua caminhada custava-se um tempo. E o homem começou a pensar que eles gastavam muito tempo para fazer uma viagem, para ir a um lugar, para realizar algo. Eles precisavam inventar algo que economizasse o seu tempo, que fizesse ali uma economia do seu tempo, para que ele pudesse fazer mais coisas, para que ele pudesse aproveitar mais o seu tempo. Então o homem cria o automóvel, penso que em 1830 foi criado o primeiro automóvel. Era para a vida do homem estar melhor, mais evoluída, ou seja, sobrar mais tempo para o homem ter com Deus. Era para o homem ter mais tempo com Deus. Olhando dentro dessas características, porque o homem desenvolveu métodos, meios de agilizar o seu processo, de agilizar o seu trabalho, de agilizar a sua viagem, de agilizar ali as coisas para ele, e que as coisas viessem a ser mais rápido, feito mais rápido. O homem fez um cálculo ali, construiu um automóvel. Teoricamente falando, era para o homem ter mais tempo com Deus. Era para o ser humano ter mais tempo com Deus. Foi criado-se o avião. E tantos outros meios de condução que foi criado para o homem, ou por meio do homem, para facilitar a sua vida, para agilizar ali a sua vida, para melhorar o seu processo, a sua estadia, mas aquilo, em vez de melhorar o seu tempo com Deus, aquilo foi tirando o tempo com Deus. Aquela ferramenta que ele desenvolveu para facilitar, para melhorar o seu tempo ali, aquilo custou o seu tempo com Deus. Parece que nos tempos antigos, haviam pessoas mais comprometidas ao buscar a Deus, a buscar a presença de Deus, a se dedicar em oração, a se dedicar em jejum, a se dedicar para Deus. Havia-se ali uma prioridade, e a prioridade era Deus. A prioridade era Deus, havia tempo para Deus. Vimos que houve durante o decorrer das eras, houve muitos derramamento do Espírito. Houve ali uma chuva, como o profeta diz, uma chuva temporã. Houve ali uma chuva de poder, houve ali uma chuva de unção, porque o homem tinha uma prioridade, e a prioridade do homem era Deus. Quando a prioridade do homem passa a ser Deus, ele tem melhor controle do seu tempo. Ele tem o melhor controle do seu tempo ali. E vemos que quando as tecnologias são aumentadas, as tecnologias foram aumentadas, aquilo era para facilitar a vida do homem, fazer com que o ser humano economizasse tempo para agilizar, fazer algo em sua rotina. Era para se facilitar. Hoje em dia sabemos que existem as máquinas de lavar roupas, algo para muitos tão simples, mas aquilo ali é um meio de se economizar um tempo nas vidas das donas de casa. Sabe, economizar-se um tempo, aquele tempo que ela ia gastar de 2, 3 horas lavando roupa, lava-se, ela deixa a roupa ali, lavando ali na máquina, ela não precisa se preocupar. Há muitas máquinas que já tiram a roupa semi-enxutas. Sabe, era para o ser humano, para as mulheres, ter mais tempo com Deus. Eu falo de modo geral. Para o homem não era diferente, não é diferente.
As tecnologias foram aumentando, a fim de que o homem agilizasse o seu trabalho e economizasse no seu tempo. Antes, para o homem fazer uma casa, construir, era um processo muito grande. Era muito árduo para o homem derrubar uma madeira. Para ele construir uma casa ali, era algo muito difícil. Hoje foi-se inventado motosserra. Foi-se inventado muitas coisas para se facilitar a vida do homem, para se facilitar o tempo do homem. Mas parece que para nós, o tempo parece que foi reduzindo. Parece que não temos mais tempo. Você vê e você levanta durante o dia, você às vezes ora. E você diz, não, eu sou um cristão porque eu vou à igreja todos os dias. Não, eu sou um cristão porque eu leio a Bíblia de vez em quando, eu medito nas coisas de Deus de vez em quando. Mas falta-se o compromisso com Deus muitas das vezes. Sabe que tudo foi agilizado para que o tempo fosse economizado. E se as coisas foram melhoradas, a tecnologia melhorou, os meios que você tem para fazer-se uma casa, para executar o seu trabalho, foi facilitado para que você economizasse tempo. Mas aonde está esse tempo economizado? Aonde está este tempo economizado? Aonde está? Sabe, há uma frase que diz, uma frase muito interessante: não são os dias na sua vida que contam, ou seja, a quantidade de dias, 80 anos, 70, 40, não são a quantidade de dias que contam, mas sim a quantidade de vida em seus dias. A quantidade de vida em seus dias é o que conta. Se hoje fosse o nosso último dia, se hoje fosse o seu último dia aqui nessa terra, sabe, amanhã você já não estaria mais aqui. Para onde iria a sua alma? Dentro da sua mentalidade, dentro do seu coração, você sabe que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, para que eu e você fôssemos perdoados, justificados, santificados. Nós sabemos disso. Mas sabe que, às vezes, quando se faz essa pergunta, vem uma dúvida, uma lacuna em nossos corações. E às vezes vem a dúvida como que, eu acho que eu não seria salvo. Eu acho que não seria salvo. Veja que o homem, ele passa muito tempo se preparando para o dia a dia. E tem uma grande dúvida para o dia de sua morte. Para o dia de sua morte. A Escritura diz, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, mas vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa. Porquanto este é o fim de todo ser humano, qual? A morte. E deste modo os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Sabe, o momento em que o homem, muitas das vezes, tira para refletir, em um momento de morte, em que ele olha para aquele esquife, ou caixão, e medita em sua vida, e nasce uma pergunta: como temos gasto o nosso tempo aqui na terra? Como temos gasto o nosso dia aqui na terra? Sabe, uma semana, ela tem 166, 168 horas. De uma semana, quantas horas tiramos para Deus? Quantas horas tiramos para Deus? Será que tiramos 1 hora, 2? O certo seria tirar a primícia, pelo menos 10% do nosso dia, ou dos nossos dias para Deus. Sabe que a Bíblia diz que é melhor ir em uma casa em que há luto, porque lá, naquele momento, a pessoa para refletir na vida,
para imaginar como será ou como tem sido gasto o seu dia aqui na terra. Sabe, o aproveitar o dia não se trata de simplesmente conquistar as coisas no dia a dia. Sabe, muitas pessoas têm perdido muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Por isso, esta frase, ela é muito certa. Não são os dias em sua vida que contam, mas sim a vida em seus dias. Sabe, vivemos em uma era em que muitos estão sem vida. Muitas pessoas já não têm mais vida, já não tem mais aquela luz, já não tem mais esperança. E quando se ouve perguntar se hoje fosse o teu último dia de vida, você seria salvo? Sabe, não é para respondermos com base na propriedade de vida, de como você tem vivido unicamente, mas como a tua fé está funcionando. Sabe que todos nós que viemos hoje aqui, nós vimos aqui porque tivemos fé. Vimos aqui porque acreditamos que ao chegarmos, nos assentarmos nessas cadeiras, louvássemos um hino, Ele estaria nos ouvindo. E Ele responderia os nossos questionamentos. Ele preencheria o espaço vazio em nosso coração. Ele faria a diferença que nós não conseguimos fazer. Sabe que às vezes estamos tão limitados a este tempo. E às vezes pensamos, 50 anos é muito tempo. Sabe, 50 anos passa rápido demais. Rápido demais. Em 2005, 2003, mais ou menos, eu ouvi falar num jornal que haveria uma tecnologia em que as pessoas ligariam para outra, estando em um outro país, e veria o vídeo, a voz da pessoa, a pessoa do outro lado. Eu imaginei, isso é possível? E eles disseram, em 2022 ou foi 23, isso estaria muito avançado. E eu pensei, com certeza não viverei até lá. Porque na minha mente eu imaginei que ia ser muito tempo. Era muito tempo, de 2005 até 2022, 2024, era muito tempo. Na minha mente não cabia a lógica de estar vivo nesse período. Sabe o que eu fiz durante todos esses anos, de 2005 até este exato momento que aqui estou falando convosco? O que eu tenho separado para Deus? O que nós temos separado para Deus? O que nós temos feito para Ele? Será que temos aproveitado realmente o tempo que Deus tem nos dado? Sabe que a Bíblia está dizendo aqui que todos têm a mesma trajetória, que é a morte. Todos têm a mesma trajetória, que é a morte. Hoje nós temos uma solução para essa morte, é Jesus Cristo. Ele é que nos tira da escravidão da morte. Foi Ele que nos deu a esperança de ressuscitarmos após a morte. Foi Ele que nos deu esta esperança de acreditar em um dia em que a corrupção seria dissipada. Em um dia em que a morte seria dissipada. Em um dia em que a enfermidade seria dissipada. Foi Ele que nos deu esta esperança. Acontece que no tempo do fim, no tempo em que nós estamos vivendo, as pessoas já não têm mais encontrado tempo para Deus. Muitas das vezes eu não tenho encontrado um tempo para Deus. Por quê? Porque existem outras prioridades para mim. Porque existem outras prioridades. As coisas estão avançadas. Sabe? Muito mais avançadas do que há 100 anos atrás. E as pessoas tinham mais tempo para Deus. Sabe? A labuta, a dificuldade era maior. A dificuldade para se sustentar uma família era maior.
A dificuldade para se manter uma família, naturalmente falando, era maior. Para se construir uma casa, para comprar uma roupa, era tudo mais dificultoso. Mas havia mais tempo para o homem, para com Deus. O que tem acontecido? O que tem acontecido é que nós não temos sabido remir o nosso tempo. Nós não temos sabido economizar. E por mais que os cientistas esclareçam grandes coisas, por mais que os cientistas consigam criar novas invenções, os cientistas, eles não conseguem economizar um tempo hoje para se gastar amanhã. O tempo, me refiro ao tempo. O cientista não consegue economizar saúde hoje para se ter no amanhã. Eles não conseguem, a ciência de hoje não consegue fazer isso. A ciência, por mais evoluída que esteja, ela não consegue guardar o tempo. Não consegue guardar o tempo. Mas é necessário utilizarmos o nosso tempo da maneira correta. É necessário utilizarmos o tempo da maneira correta. Por quê? Porque a vida é curta. Porque a vida é curta. Nós aqui estamos hoje, não sabemos quando será o arrebatamento. Sabemos que acontecerá. A Bíblia profetizou isso. Mas você não sabe quanto tempo. Você não sabe quanto tempo. Eu não sei quanto tempo haverá. E o que temos feito com o nosso tempo? O que temos feito com o tempo que Ele tem nos dado? O que temos feito? Sabe que o tempo, dentro da probabilidade, ele é curto. Dentro da visão humana, muitas das vezes ele é custoso. Você diz, eu quero conquistar isso, eu quero ter isso. E você começa a economizar. E você talvez faz os cálculos e diz, eu só conseguirei comprar um carro daqui a 3 anos. E você vê muito tempo. Por quê? Porque é algo que você quer conquistar. E se é algo que você quer conquistar, você quer que seja logo. Você quer que isso aconteça logo. Dentro do seu tempo, o mais rápido possível. Mas dentro do campo espiritual, muitas das vezes não somos assim. Muitas das vezes não somos assim. Não temos utilizado o nosso tempo da maneira que deveríamos utilizar. Da maneira que deveríamos utilizar. E se você for fazer os cálculos, não temos usado nem 10% do nosso tempo com Deus. Os 10% que, dentro da probabilidade que eu mesmo tracei, é a probabilidade mínima que um homem deve ter com Deus, de tempo com Deus. 10% dos seus dias, 10% do seu dia, 10% da sua semana, 10% do mês. Sabe, dedicar 10% da sua vida para Ele. Não mais do que isso. Dediquemos, no mínimo dos mínimos, 10%. E veremos algo grandioso acontecer no nosso meio. Veremos coisas grandiosas acontecerem, amém, irmãos? Então, o que eu tenho a dizer para os irmãos é isto. O tempo ele é curto. O tempo ele é muito curto. Você vê criança, 9, 3 anos, 15 anos de idade, até os 15, dos 0 aos 15 anos de idade, se gasta com a infância, pré-adolescência e juventude. Você vai ver dos 70 anos que temos, que a Bíblia diz que o ser humano vive, você verá que você só vive 30 anos. Nós só vivemos 30, 40 anos em média. Falo de vida, de experiência, você só vive 40. E desses 40 anos que restam, 40, 50 anos que restam, até a média de chegar aos 70, você tem que gastar com as suas coisas, com o seu trabalho, separar um tempo para o seu trabalho, separar um tempo para a sua família, separar um tempo para seus afazeres cotidianos e separar um tempo para Deus. Você vai ver que desses 50 anos não temos gasto da maneira correta que deveríamos gastar. E o que será da nossa vida se hoje for o fim da nossa linha
Se hoje for o fim, o que será da nossa vida? Então, é coisas que temos que analisar, meditar, o que temos feito com o tempo que Ele tem nos dado. Sabe, às vezes você olha para um lado e diz, rapaz, fulano de tal era tão novo, morreu com 12 anos, 15, 20, 17, 30 anos, era tão novo. E com que você tem se gastado o seu tempo? Sabe, às vezes só imaginamos na morte, quando ela acontece próximo de nós. Às vezes só imaginamos no fim, quando ele chega bem próximo da gente. É aí que a gente vai refletir, imaginar, pensar, Senhor, tem misericórdia, por que isso aconteceu? E às vezes não conseguimos meditar no tema ou no porquê que a vida é tão curta. E às vezes você imagina 70, 80 anos ser um tempo grande, mas é um tempo curto. Isto passa tão rápido, Temos que gastar, ou melhor, utilizar, porque não é gastar. Gastar é desperdício, mas utilizar o nosso tempo mais sabiamente. Temos que utilizar o nosso tempo com mais sabedoria. Pedir de Deus sabedoria para que venhamos utilizar o nosso tempo da maneira correta. Sabe? Hoje nós temos uma facilidade maior de conquista, temos uma facilidade maior de conquista material, né? Temos uma probabilidade maior de conquistar, sabe? Temos ferramentas mais hábeis para executarmos os nossos trabalhos, para fazermos o serviço do dia a dia, e muitas das vezes, com toda a facilidade que temos, não conseguimos tirar um tempo para Deus. Não conseguimos porque nós mirramos o nosso tempo. Sabe, isto em que o ser humano tanto procurou conquistar, criando carro, criando moto, criando aviões, para que viesse facilitar na sua vida cotidiana, para que eles sobrasse mais tempo para eles aproveitarem a vida, para eles folgarem um pouco mais. Não é isso que a Bíblia diz? Daquele rico que queria folgar, sabe, encher os seus celeiros e poder descansar, sabe? Nós temos grandes ferramentas que podem nos ajudar no dia a dia a economizarmos o tempo e podermos separarmos mais tempo para Deus. Mas sabe que às vezes não conseguimos fazer isso. Por quê? Porque às vezes estamos mirrando, não estamos aproveitando o tempo que Deus tem dado para cada um de nós. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar a todos. Vamos nos pôr de pé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai soberano, nós te damos graças, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, Deus amado, a aproveitarmos o nosso tempo contigo, Pai. Deus, coloca, Pai amado, desejo, Pai, no coração daqueles que não têm, Senhor. Coloque ânimo, Pai amado. Nos ajuda, Pai amado, a sermos fiéis, como diz a Tua palavra, fiéis até a morte. Pai amado, para que possamos receber a coroa da vida, Pai. Deus, nós te damos graças no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus.